Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que está? Tudo bom? Professor Bruno Lira aqui para a gente dar continuidade ao nosso tópico de controle da administração pública. Gente, olha só, na aula de hoje nós vamos falar sobre classificações de controle. E nós vamos começar sobre a classificação de controle quanto à extensão. Existem alguns critérios de classificação que a gente vai conversar aqui, tá? Que caem de maneira rotineira em prova de concurso. Nós vamos trabalhar alguns desses critérios. Primeiro ponto, quanto à extensão, o controle, ele pode ser um controle interno ou pode ser um controle externo. Interno ou externo. A gente já conversou, inclusive aqui na aula passada, né, sobre o que é, mais ou menos, a gente teve a ideia, pelo menos, do que é controle interno e externo. O controle interno, né, gente, é aquele controle de um poder sobre ele mesmo. Isso aí não tem nem divergência doutrinária. É o controle de um poder sobre ele mesmo, acabou. É aquele controle administrativo. É aquele controle que um poder faz sobre sua própria atividade. Esse é o controle interno, o controle que um poder faz sobre sua própria atividade. O controle interno, gente, ele pode ser um controle exercido. Ele pode ser um controle exercido de ofício ou a pedido. Gente, o controle interno de ofício é aquele controle realizado sem requerimento nenhum. É quando a própria administração vai lá e faz o exercício do controle, sem ninguém pedir. Sem ninguém pedir. Ela vai lá, reconhece que praticou algum ato que merece um controle mais específico, vai lá e faz. A pedido não. A pedido é quando tem um requerimento. E aí, quando a gente for falar, lá na aula de controle administrativo, eu vou dizer para você quais são os principais requerimentos que o cidadão pode usar para pedir que seja feito um controle administrativo, um controle interno, tá? Mas, enfim, é quando esse controle é feito, a administração faz o controle e faz, mas é porque alguém pediu, é porque alguém solicitou que fosse realizado o controle. Então, esse é o controle interno que a gente já conversou sobre ele na aula passada. Esse controle interno, gente, ele pode ser feito através de órgãos especializados. Como assim, professor? Ora, esse controle pode ser feito, gente, por exemplo, através de uma controladoria geral, controladoria geral. Esse controle pode ser feito através de uma corregedoria, que é o órgão também que faz controle interno, né? Por exemplo, corregedoria da Polícia Militar, vai apurar a conduta dos policiais em determinado caso. Pode ser feito através de uma comissão disciplinar, né? Comissão disciplinar. E mais alguns outros órgãos especialistas em controle, órgãos especialistas na fiscalização da própria atividade administrativa, tá? Assessoria jurídica, por exemplo. Vou colocar aqui embaixo, que tem uma ordem de hierarquia, né? Entre aspas, não hierarquia, mas uma ordem de prevalência, vamos dizer assim. Assessoria jurídica faz controle interno também. Enfim, existem órgãos que têm na sua competência a realização do controle interno, mas esse controle também pode ser feito através de outras autoridades, sem problema nenhum. Uma autoridade que revoga um ato administrativo, que anula um ato administrativo, ele faz controle. Sem problema, beleza? Esse é o que chamamos de controle interno. Já o controle externo, né, pessoal, é aquele controle que vem de fora. Só que no que se refere a controle externo, a gente tem que ter algumas explicações aqui. Por quê? A primeira coisa, eu quero te lembrar da aula passada. O controle externo, para ser controle externo, ele tem que estar previsto na Constituição Federal. Previsto na... Vou colocar aqui embaixo que eu tenho mais espaço. Controle externo, para ser possível, ele deve estar previsto na Constituição Federal. Por quê, professor? Porque a regra é a independência dos poderes. Então, a exceção à regra tem que vir na Constituição.
Eu quero te alertar, gente, que o controle externo existe uma divergência do que fala explicitamente a Constituição Federal e do que traz a doutrina. Por quê? Vejam só. A doutrina nos diz que controle externo é todo aquele controle de um poder sobre o outro. Um poder sobre o outro. Isso é controle externo para a doutrina. Então, um controle que é feito do legislativo para o executivo é externo, do judiciário para o executivo é externo, do judiciário para o legislativo é externo, do legislativo para o judiciário é externo, do executivo para o judiciário ou do executivo para o legislativo é externo. Todos esses controles são externos para a doutrina. Esse é o entendimento doutrinário majoritário. Porém, para a Constituição Federal de 1988, o artigo 71 da Constituição, gente, quando ele fala sobre controle externo, ele diz apenas, ele faz referência apenas ao controle realizado pelo Congresso Nacional, ou seja, na letra fria da Constituição Federal, nos exatos termos da letra fria da Constituição Federal, esse controle externo seria apenas aquele realizado pelo poder, apenas o legislativo. Eu vou te mostrar o artigo que fala sobre isso, tá? Olha aqui, ó, o artigo 71 da Constituição. O controle externo, ele é a cargo do Congresso Nacional e será exercido com auxílio do TCU. Olha só. Então, o controle externo, ele é a cargo do Congresso com auxílio do TCU. Por isso, a sua prova, ela pode trazer essa nomenclatura sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. A sua prova, ela pode falar, o controle externo é a cargo do Congresso e com auxílio do TCU. Você vai lembrar o seguinte, eita, professor, mas espera aí. Eu vi lá na doutrina que o controle externo é todo aquele controle que vem de um poder sobre o outro, é o controle que vem de fora. Então não se resume apenas ao Congresso Nacional. Aí você tem que, do outro lado, lembrar, opa, peraí, mas o professor Bruno me mostrou na aula que isso aqui é a letra da Constituição. A Constituição realmente tem essa redação no artigo 71. Tá bom? Então, para fins de prova, professor, o que é que eu tenho que fazer? Para fins de prova, você tem que se ligar no seguinte. A sua prova pode falar, o controle judicial sobre o poder executivo é um exemplo de controle externo. Tá certíssimo, porque é um entendimento doutrinário. Perfeito. Mas a sua prova pode trazer a cópia do artigo 71. Cai demais questões assim, tá? Se a sua prova falar assim, o controle externo é aquele controle realizado pelo Congresso Nacional com auxílio do TCU. Aí tá certo, porque é a letra da Constituição, compreende? Então, as duas possibilidades vão estar corretas na prova. A prova muito dificilmente vai colocar isso em conflito, tá? Você vai perceber, o concurseiro, quando ele estuda um tema, ele adquire uma certa malícia sobre aquele tema e um discernimento de responder a questão de prova. Você, quando está resolvendo a questão, você vai perceber se a sua questão quer um entendimento literal da Constituição ou se quer um entendimento mais amplo doutrinário. Você percebe isso. Porque se a sua questão quiser um entendimento literal da Constituição, você, quando está lendo a questão, você lembra que aquilo ali é o que está exatamente na Constituição Federal. Ela copia da Constituição. Então, quando você começa a ler a questão, você fala, isso aqui, ela copiou o artigo 71 da Constituição. Então, você vai marcar Congresso Nacional com auxílio do TCU. Mas se a sua questão, ela contextualiza, ela traz uma redação que não é a cópia da Constituição, aí você vai marcar de acordo com o entendimento doutrinário. Tudo bem? Beleza? Ok. Eu quero fazer mais uma observação aqui. Isso daqui é a Constituição Federal de 88, e ele fala a nível federal. Mas existe um princípio da simetria, tá, pessoal, que é o artigo 75 da Constituição traz, e esse princípio da simetria, ele diz que essas regras de controle da Constituição devem ser adaptadas e também aplicadas nos estados e municípios. Então, como é que vai funcionar? No estado, eu vou ter assim, ó, o controle externo, a prova pode falar isso. Se o seu concurso for estadual, é mais provável que ela traga datado para o estado. E a prova vai trazer assim, o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com auxílio do TCE. A sua prova pode trazer isso. Se o seu concurso for municipal, a sua prova pode trazer o controle externo a cargo da Câmara Municipal, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, como regra. Aí nós vamos ver lá na frente que tem algumas exceções, que pode ser TCM e tal, mas a gente vai ver. Mas eu quero só te alertar isso. Tem muitas questões de prova que trazem essa adaptação para
a Assembleia, para a Câmara Municipal. Tá bom? Beleza, gente. Então, isso é o que a gente tem para falar sobre essa observação sobre o controle externo, tá? Sobre o controle externo. É importante falar sobre o controle externo. Eu vou até acrescentar essa observação aqui. Eu acho que é uma informação importante para você. Observação. O Ministério Público, tá, gente? Ministério Público. Pessoal, segundo o artigo 129 da Constituição Federal de 1988, esse artigo é o que traz quais são as competências do Ministério Público. Em uma das competências, ele disse que o Ministério Público vai fazer controle externo da atividade policial. Vou anotar isso aqui. O Ministério Público é competente para fazer controle externo da atividade policial. Beleza? Então, só para você se ligar. O Ministério Público é um órgão importantíssimo também para controle. Por quê? Porque ele é um órgão que escuta a sociedade, né? Ele é o fiscal da lei e o defensor da sociedade, representante da sociedade. Então ele está de portas abertas, a sociedade pode fazer o controle social, pode chamar o Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, pode fazer inquérito civil, pode chamar, convocar autoridades públicas para firmarem com entidades Fugiu agora, gente, o acordo que o Ministério Público faz, o TAC, termo de ajuste de conduta, quase que não sai. O Ministério Público pode chamar o ente para firmar um TAC. O Ministério Público ele vai entrar com ação civil pública para defender patrimônio público. Então o Ministério Público também atua de maneira muito forte no controle. E assim como o TC, como o Tribunal de Contas, ele também é independente. Importante enfatizar isso. Ele também não faz parte de nenhum poder de Estado. Tudo bem? Sobre controle interno, eu quero te mostrar o que diz a Constituição sobre ele no artigo 74. Eu já vou te dar uma tarefinha, uma tarefa de casa, que é para você fazer uma leitura integral dos artigos 70 ao 75. É obrigatório, tá? Para esse conteúdo de controle. Eu sei que você já pode até ter visto isso lá no direito constitucional, eu sei. Mas leia de novo, leia com carinho, novamente. Dê uma atenção especial, porque é um ponto muito importante aqui no controle. Muitas regras de controle você encontra lá. Por exemplo, o artigo 74. E diz assim o 74. Ó, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada um sistema de controle interno. Opa! Então todos os poderes de Estado, gente, todos os poderes têm controle interno. Não é só o executivo não, tá? O judiciário tem controle interno, o legislativo tem controle interno. E eles mantêm de forma integrada. Como assim de forma integrada? Eles se comunicam, gente. Eles se colaboram. O controle interno se colabora. Inclusive apoiando o controle externo. Então, quais são as finalidades desse controle interno? Avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Ora, então o controle interno, ele vai avaliar se as metas estabelecidas no plano plurianual, no PPA, estão sendo cumpridas. Ele vai avaliar, pessoal, a execução dos programas de governo. Opa, o programa de governo foi apresentado? Foi. Vamos ver se ele está sendo cumprido. Vamos avaliar os orçamentos da União. A lei orçamentária está sendo obedecida? Tudo isso é missão do controle interno também. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal. Ou seja, é missão, pessoal, dos órgãos de controle interno avaliar o orçamento, avaliar a legalidade, a eficácia, resultado, eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos federais. Então o controle interno tem essa missão de avaliar o orçamento, fazer uma avaliação financeira, patrimonial, para saber se os órgãos estão cumprindo ou não. Também eles vão comprovar a legalidade da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. A gente sabe que existem algumas entidades de direito privado que trabalham com dinheiro público. As próprias empresas estatais, fundações públicas de direito privado, entidades do terceiro setor, são entidades que trabalham, que são de direito privado, mas que trabalham com dinheiro público. Então, a aplicação desse recurso público por essas entidades também deve ser bem fiscalizado pelo controle interno, tá? Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como direitos e haveres da União, também é uma competência importante do controle interno. E, por último, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Gente, o controle externo ele é feito de todos os poderes, entre eles, né? E o controle interno deve apoiar.
Então, se, por exemplo, o judiciário, a administração pública do judiciário, recebe um comunicado do TCU dizendo que o TCU vai fazer uma auditoria em determinado órgão do judiciário. Ora, o controle interno do judiciário deve colaborar, deve auxiliar esse controle que vai ser feito pelo controle externo. Tudo bem? Então o controle interno ele não atrapalha o externo, ele tem que auxiliar, ele tem que ajudar. Tá? Ajudar. Beleza? Ok? Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Olha que importante. O responsável pelo controle interno, seja um chefe de uma controladoria, de uma corregedoria, de um órgão específico de controle interno, quando esse responsável de controle interno, gente, se ele toma conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade no que se refere a essas finalidades do controle interno que a gente viu, então se ele toma conhecimento de alguma irregularidade, de alguma ilegalidade, ele tem que dar ciência ao TCU sob pena de responsabilidade solidária. Significa o quê? Significa que se ele é omisso e não comunica, ele está arriscando a ser responsabilizado igualmente ao infrator. Ele não fala nada. Ele sabe, mas não comunica ao TCU. Beleza. Posteriormente, quando o TCU tomar conhecimento, ele pode chegar junto e responsabilizar também o agente público, a autoridade que foi omissa. Tá? Qualquer cidadão, olha só, controle social forte aqui, ó. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. Então o TCU está de portas abertas para qualquer cidadão, qualquer partido político, qualquer sindicato, qualquer associação. Tudo bem? Beleza? Ok. Olha só. Para a gente fechar essa classificação quanto à extensão, eu só quero fazer mais uma observação aqui, importante. Eu fiz a observação no controle externo, né? Eu quero fazer a observação no controle interno. Enquanto no controle externo eu fiz essa observação do MP, no controle interno, gente, eu quero fazer uma observação do CNJ, tá? Eu vou colocar até aqui, ó. Conselho Nacional de Justiça. Deixa eu aumentar esse colchete aqui. Pronto. Nossa, tá horrível. Pronto. Tá horrível do mesmo jeito, mas vai ficar assim. Gente, o CNJ, ele é um órgão importantíssimo. E o CNJ é um órgão responsável pelo controle interno do Poder Judiciário. O CNJ, gente, ele é um órgão responsável pelo controle interno administrativo do Poder Judiciário apenas. É como se fosse uma controladoria, só que em vez de ser do Executivo, é do Poder Judiciário. Tá certo? Então, o CNJ, ele vai investigar as condutas dos magistrados, na função típica, na função atípica. Ele é o responsável por esse controle interno do Poder Judiciário. Por isso eu estou colocando ele aqui como órgão especialista de controle interno também. Beleza? Show de bola. Vamos falar mais de algumas classificações aqui. Quanto à natureza. Quanto à natureza, meus amigos, o controle, ele pode ser um controle de legalidade ou pode ser um controle de mérito. Quanto à natureza, o controle pode ser um controle de legalidade ou pode ser um controle de mérito. Controle de legalidade é. O controle de legalidade, gente, ele tem uma importância muito bacana, uma importância muito grande, porque esse controle de legalidade ele tem como missão analisar a compatibilidade da conduta com a lei. Esse é o controle de legalidade. Já o controle de mérito, não. O controle de mérito, gente, é aquele controle que tem como objetivo analisar conveniência, compatibilidade, adequação, vou colocar que fica mais adequado aqui, a adequação da conduta, com o interesse público. A gente pode até falar assim, ó, com interesse público, adequação da conduta com interesse público. A adequação da conduta pode ser chamada de mérito administrativo.
Adequação da conduta com o mérito administrativo. Adequação da conduta com a conveniência e oportunidade. O que é que significa isso, professor? No controle de mérito, meus amigos, a gente vai analisar se a conduta é compatível, não com a lei, mas com o interesse público, com a conveniência e oportunidade, com o mérito administrativo. Esse é o controle de mérito. Esse é o controle de mérito, tá? Essa legalidade, ela pode ser um controle interno ou externo, não tem problema, tá? Controle interno de legalidade, sim. Um controle interno de legalidade pode acontecer. Ora, quando a própria autoridade anula um ato administrativo, quando há um processo disciplinar contra servidor que praticou ato infracional, controle de legalidade interno ou externo. Externo, quando o judiciário vai lá, atendendo a um pedido de um particular, de um terceiro, o judiciário vai lá e faz controle, anula um ato praticado pela administração, obriga que a administração pratique um ato que estava sendo omisso até então. Controle externo também pode acontecer, tá? Essa legalidade, meus amigos, essa legalidade aqui, ela é um controle vinculado. O controle de legalidade é um controle vinculado. Como assim, professor? Vinculado. Vinculado quer dizer, gente, que é o controle que não abre margem para análise de conveniência. Não abre margem para a administração analisar se vai ou não vai controlar. O controle de legalidade ele deve ser feito. Ele deve ser realizado sempre que um ato administrativo estiver com algum tipo de desconfiança, pelo menos, de ilegalidade. Tudo bem? Sempre que o ato administrativo estiver com algum, pelo menos, desconfiança de ilegalidade, a gente deve fazer esse controle. A administração não pode ser omissa. Essa legalidade, meus amigos, é uma legalidade ampla. Por que ampla, professor? É uma legalidade ampla porque a gente não está falando apenas da lei em sentido estrito. Lembra daquele ordenamento jurídico, né? Lembra da pirâmide de Hans-Kelsen, da hierarquia das normas? No topo eu tenho a Constituição, no meio eu tenho as leis e abaixo eu tenho normas administrativas. Aí quando a gente fala em legalidade em sentido estrito, eu estou me referindo apenas a essas leis aqui, ó. Mas na verdade não, tá, gente? Quando a gente fala de controle de legalidade, quando a administração pública faz controle de legalidade, ela está controlando todas essas normas, o bloco de legalidade inteiro, e os princípios da administração pública. Então, na legalidade ampla, eu estou abrangendo aqui todas as normas jurídicas, mais os princípios da administração pública. Então, quando eu falo que a administração pública vai fazer um controle de legalidade, isso quer dizer que ela vai analisar a compatibilidade da conduta administrativa com a lei. Mas essa lei não é apenas lei em sentido estrito, não. É a lei em sentido amplo, qualquer norma jurídica, ou até mesmo princípio da administração pública. Se a administração pratica um ato que vai contra claramente um princípio da administração pública, a gente pode anular esse ato. E é um controle de legalidade. Eu vou até usar como exemplo aqui. Exemplo da legalidade. Anulação. Anulação de ato administrativo. Quando a administração pública anula um ato administrativo, ela está fazendo um controle de legalidade. Beleza? Vamos para as demais características agora, pessoal, do controle de mérito. O controle de mérito, gente, ele vai analisar, como a gente conversou, a compatibilidade da conduta, a adequação da conduta administrativa com o interesse público, com mérito administrativo. Show de bola. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que o controle de mérito, via de regra, isso aqui eu quero até olhar para a sua cara para dizer isso aqui bem de perto. Via de regra, o controle de mérito é interno. É a própria administração pública que faz. Mas existem situações que eu posso ter o poder legislativo fazendo controle de mérito, tá, gente? Então o controle de mérito ele não é apenas interno, embora como regra possa ser interno, mas há a possibilidade de controle legislativo de mérito. Não é a regra das regras, mas pode acontecer de controle legislativo de mérito. Exemplo, professor. Ora, exemplo.
a aprovação de um nome de um sujeito, de uma pessoa, para ser ministro ou ministra do Supremo Tribunal Federal. Como é que vai acontecer? O presidente ele pode indicar, sem ressalvas, ele pode indicar qualquer pessoa e nomear essa pessoa para ser ministro ou ministra do Supremo Tribunal Federal? Não. O presidente ele vai indicar o nome. Esse nome ele tem que passar por uma sabatina do Senado Federal. O Senado Federal vai entender se vai aprovar ou não esse nome da pessoa para que essa pessoa seja nomeada como ministro. Então, o presidente indica, o Senado aprova, e se o Senado aprovar, aí o presidente nomeia. O presidente só nomeia depois da aprovação do Senado, a sabatina do Senado. Se for aprovado, no caso. Veja, essa aprovação de um ministro do Supremo é um controle de legalidade e de mérito. Por quê? O Senado vai avaliar questões de legalidade, né? Saber se a pessoa tem notório saber jurídico, tem reputação ilibada, se atende às exigências mínimas previstas na Constituição, exigência de idade, etc. e tal. Mas o Poder Legislativo, o Senado no caso, ele também analisa mérito, gente. Ora, assiste uma sabatina de Senado para ver como é que é. Os caras perguntam, por exemplo, posições ideológicas. Ah, você, por exemplo, que vai estar sendo indicado aqui para ministro do Supremo Tribunal Federal. Beleza, olha só. O senador pergunta lá, senadora pergunta, olha, qual sua posição referente ao aborto? Qual sua posição? Qual sua posição? O que é que você acha sobre a liberação da maconha para fins recreativos? O que é que você acha sobre o porte de armas? O que é que você acha sobre a redução da maioridade penal? Essas perguntas querem saber as posições ideológicas do futuro ministro, né? Da pessoa que está sendo sabatinada. Isso é controle de mérito, controle político de mérito, tá, gente? Controle político de mérito. Tá certo? Então, sim, o Poder Legislativo pode fazer controle de mérito. Por esse motivo, eu posso dizer a você que o controle de mérito ele é interno, mas pode ser também externo pelo Legislativo. Mas eu faço uma observação. Faço uma observação aqui. O controle de mérito, vou colocar aqui embaixo, tá? Controle judiciário, vou colocar logo diretamente assim. O judiciário não controla mérito de outro poder. Isso é muito importante, tá, gente? Isso é muito importante. O Poder Judiciário, meus amigos, ele não pode, de forma alguma, exercer controle de mérito sobre outro poder. Então, o Poder Judiciário ele não pode fazer controle de mérito, analisar a conveniência e oportunidade do Executivo, do Legislativo, de jeito nenhum. Isso não pode nunca acontecer, gente. O Judiciário não pode analisar mérito de outro poder. Tudo bem? Beleza? Ok? Esse é o entendimento lógico majoritário da doutrina, majoritário é o que diz a Constituição Federal, é o que trata a legislação. Agora, possa ser, eu estou falando aqui de maneira muito absoluta, né? Possa ser que você encontre uma doutrina bem minoritária, um autor lá de não sei aonde, que diga que o judiciário pode analisar mérito, mas isso não é nunca uma posição primordial para a prova de concurso. Tá certo? Beleza? Não pode analisar mérito de outro poder. Ok. O controle de mérito, meus amigos, é um controle discricionário. O controle de mérito é um controle discricionário. Por quê? Porque a administração não precisa, não é obrigada a fazer controle de mérito, porque envolve interesse público. Então, se ela não faz controle de mérito, entende que aquele ato atende ao interesse público e está tudo certo. Tá? Exemplo de controle de mérito. Revogação de ato administrativo. Revogação é o exemplo mais típico, né, gente? Revogação de ato administrativo é o exemplo mais típico de controle de mérito. O exemplo da aprovação do ministro do Supremo que eu dei aqui também é um exemplo de controle de mérito. Tudo bem? Beleza? Ok, vamos fazer o seguinte. A gente falou aqui sobre dois aspectos de controle, né? A gente falou sobre a questão do controle de interno e controle externo, falamos sobre controle de legalidade e controle de mérito. Vamos a uma pausa, chegamos já a quase 30 minutos de aula. A gente vai dar uma pausa por aqui. Na próxima aula a gente continua a falar dos outros critérios de classificação. Combinado?
Meu amigo, minha amiga, sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa aula. Se você for com qualquer dúvida, basta vir aqui, ó, no meu Instagram, @ProfBrunoLira. Vai lá, manda sua dúvida e assim que possível eu tô te dando um retorno. Combinado? Valeu demais, um forte abraço e eu te encontro na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.